o Senhor é quem nos guia, quem nos dá a vitória sobre todas as lutas desta vida. Quando nós outros estamos apoiados em sua palavra, quando vivimos por la fé, vivimos em obediência à sua palavra, aunque venham lutas, aunque venham momentos difíceis, porque todos passamos por lutas, amém? Todos nesta vida enfrentamos lutas, pero quando estamos apoiados em Deus, Ele nos dá a vitória em todas as lutas, amém? Você não tem que viver preocupado, ansioso, afanado por la vida, não. Todo o que necessitamos é estar apoiados em Deus, apoiados em suas promessas. Este ha sido o secreto de Abraão. Por isso ele foi um vencedor. Por isso ele conquistou todo. Deus realizou todos os seus sonhos, porque em todo ele obedeceu a Deus. Ele mantuvo seus olhos postos em Deus e não em las coisas deste mundo. E por isso Deus se manifestou em sua vida. E aqui, no livro de Hebreus, no capítulo 12, o apóstolo nos habla acerca da carreira da fé. A partir do momento em que a persona assume a fé em Jesus, entrega sua vida a Jesus, ela começa uma carreira rumbo ao prêmio maior, rumbo à conquista maior, que é a vida eterna em la presença de Deus, amém? E nesta carreira, nós outros vamos a passar por lutas, vamos a ser tentados, porque se por um lado Deus quer que todos conquistem a eternidade, Deus não quer que nada se perda. Por outro lado, o diabo vai a trabalhar com todas suas forças para tentar descalificar-nos, para tentar bloquear nossa caminhada da fé, para que não conquistemos nem as bendições de Deus neste mundo, nem a vida eterna em la presença de Deus. E aqui o apóstolo disse: portanto, nós outros, também tendo em derredor nosso tão grande nube de testigos, desporremo-nos de todo o peso e do pecado que nos assedia e corramos com paciência a carreira que temos por delante, postos os olhos em Jesus, o autor e consumador da fé, el qual, por el gozo posto delante de ele, sofreu a cruz, menospreciando el opróbio, e se sentou à la destra del trono de Deus. Amém? Então, se observe você que o apóstolo aqui está referindo-se a los héroes de la fé, que são nombrados no capítulo 11. Ele está falando que temos que considerar esta grande nube de testigos, de homens e mulheres de fé, homens e mulheres que enfrentaram problemas, enfrentaram lutas, dificuldades, persecuções, aflições, que eram homens e mulheres como nós outros. Não eram perfeitos, não eram deuses, eram homens e mulheres como nós outros, sujeitos às mesmas debilidades que nós outros, a los mesmos problemas, a dúvidas também. Pero estes homens e mulheres
hicieron a diferença, marcaram a diferença em suas épocas. Eles venceram, porque eles sempre estiveram apoiados em la palavra de Deus. Amém? Isso é muito importante, porque a fé independe de los sentidos naturais. A fé independe de lo que nossos olhos veem, de lo que sentimos. Fé não é um sentimento, uma emoção. Fé é uma certeza, uma convicção. Fé é a obediência à palavra de Deus. Amém? Quando obedecemos à palavra, então nós outros podemos conquistar o impossível. Aqui, no capítulo 11, habla de quem? Quem são estes heróis da fé? Esta nube de testigos de Deus. Quem são? Aqui habla de Abraão. Abraão que em todo obedeceu. Habla de Sara, que era estéril, e ela pudo conceber em sua vejez. Deus obrou em sua vida e pudo ter el hijo que tanto queria. Aqui habla de Jacob, aqui habla de José. José que foi vendido a Egipto e allí trabalhou como escravo. Era um escravo em Egipto, pero por causa de sua fidelidade a Deus, de sua obediência a Deus, ele não cayó em las tentações de Egipto, ele não se inclinou a los ídolos de Egipto, não cayó en el pecado allí, porque ele foi tentado também, porque ele estava em la casa de Potifar, que era um oficial de Faraó, e allí ele começou a prosperar, começou a progressar em la vida, e se tornou maiordomo de Potifar, do oficial de Faraó. E tuvo a seu cargo toda a casa de Potifar. Pero la mujer de Potifar puso los ojos em José e quis acostar-se com José. José, em Egipto, además de ser um escravo, ele não tinha a nadie. Ele estava solo. Não tinha sua família. Não tinha uma pareja. Não podia contar com nadie. Ele sentia soledade. Ele sentia a falta de alguém. Também tinha seus momentos, não, de debilidade. Pero quando a mulher de Potifar, do oficial de Faraó, quis acostar-se com ele, ele rechaçou. Ele resistiu. Ele não aceitou aquela situação. Por quê? Porque ele sabia que se ele hiciera isso, se cayera neste pecado, neste erro, ele estaria arruinando todos seus sonhos. Me explico, Sino? Estaria arruinando seus sonhos. Ele perderia tudo. E ele não quis desagradar a Deus. Ele não quis cometer esta injustiça. Por suposto que ele era jovem, era homem, tinha suas necessidades, ele foi tentado, ele se sentiu tentado, pero sua fidelidade a Deus habló mais forte. Amém? Su temor, sua reverência, sua fé habló mais forte. E ele resistiu à tentação. Aunque tuvo que pagar um preço, porque a mulher de Potifar se quedou enojadíssima com ele, porque se sentiu rechazada, lo acusou, pero ele venceu. Deus foi com ele. Deus lhe guiou. Deus lhe fortaleceu em
todas as lutas que enfrentou em Egipto. E de escravo, ele se tornou governador de Egipto. Amém? Deus, o próprio Deus, lo exaltou e lo puso como governador. Egipto, naquela época, era a nação mais poderosa na terra. Era comparado com os Estados Unidos hoje, que é uma potência mundial. Um país muito rico, que gasta milhões e milhões de dólares solo com armamentos, não? Com armas, preparando-se para guerras, com coisas muito avançadas. É um país, de verdade, riquíssimo. E Egipto era considerado a maior potência daquela época. E ele se tornou o segundo homem mais importante daquele país, por causa de sua fidelidade, de sua obediência a Deus. Ele conquistou uma posição de destaque, pero nada caiu do céu, nada aconteceu por uma casualidade. Ele conquistou porque ele puso de sua parte. Ele escolheu obedecer a palavra de Deus. Ele escolheu ser fiel a Deus. Ele nunca deu lugar a dúvidas, a pensamentos negativos, porque pensa você que Satanás nos soprou pensamentos negativos em você? Seguro que sim. A Bíblia não conta, não entra em detalhes, mas seguro que o diabo soprou pensamentos negativos. Que tu não vales nada, tu não mereces nada, tu nunca serás nada em la vida, tu nunca vais a realizar tus sonhos. Cada vez que ele enfrentava uma injustiça, um problema, seguro que veniam pensamentos negativos para ele, como vêm para mim, como vêm para você? Sim ou não? Não é verdade? Você não tem pensamentos negativos? Às vezes não vêm pensamentos de dúvidas, palavras de dúvidas. E o diabo, às vezes, usa um familiar, usa um amigo, uma pessoa muito cercana, para atrair palavras de dúvidas. E somos nós outros quem temos que resistir ao diabo. Amém? Resistir. A palavra de Deus diz: resistir ao diabo, e ele huirá de vós outros. Amém? Resistir. Quem tem que resistir? É Deus que vai resistir por você? É o pastor? É o bispo? A igreja? Não. Cada um tem que viver sua própria fé e resistir ao diabo. Você tem que resistir. Eu tenho que resistir. Nadie vai resistir por mim. Eu tenho que resistir. Amém? Compreende isso ou não? E sempre vamos a enfrentar lutas nesta carreira. Por isso Pablo disse aqui que temos que despojar-nos de todo o peso e do pecado que nos assedia. O pecado nos assedia a todo momento. Amém? A todo instante, todo momento. Você vai ser assediado por el pecado. Está em seu trabalho, está em sua casa, onde ser. E não hace falta aqui dar uma lista de pecados, porque todos sabem. Me imagino que todos sabem o que é pecado, o que não é pecado, o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Sim ou não? Não é verdade? Toda injustiça é pecado. Toda injustiça é pecado.
El adultério é pecado, el roubo é pecado, la envidia é pecado, la malícia, todo. Há muitas coisas que acabam destruindo nossos sonhos e impedindo-nos de conquistar as bendições de Deus neste mundo, porque Deus quer que você conquiste neste mundo. Jesus vindo para dar vida e vida em abundância neste mundo. Não é vida em abundância no porvenir, não, em la eternidade, não. É aqui. Ele vindo para dar vida e vida em abundância aqui, neste mundo. Ele quer que você tenha uma vida de qualidade, pero você tem que resistir ao pecado. Você tem que vencer o pecado, vencer os vícios, a pornografia, a mentira. Amém? Você tem que vencer. Nadie vai lutar esta luta que você tem que lutar. Amém? Pero temos que despojar-nos não apenas do pecado, como também do peso. Aqui ele habla de um peso. E este peso, que significa? Este peso. El peso são as dúvidas que uno tem dentro de si. Uma vez não sabe que decisão tomar. A pessoa muitas vezes se sente insegura, porque a todo momento está sendo bombardeada por palavras negativas, por pensamentos negativos. E para que nós outros podamos vencer estas dúvidas e completar a carreira, há um secreto. Há um secreto aqui muito importante que o apóstolo nos ensina. Ele disse aqui: postos los olhos em Jesus. Amém? Postos los olhos em Jesus, el autor e consumador de la fé. La clave, el secreto de la vitória é sempre ter nossos olhos em Jesus. Amém? Porque se nós outros desviamos nossa mirada de Jesus, da palavra de Deus, da fé, vamos a fracassar. Vamos a tomar decisões equivocadas em la vida. Foi o que sucedeu com Lot. Lot, o sobrinho de Abraão, Lot que saiu de Harã, junto com seu tio Abraão, e conquistou também muitas possessões, se enriqueceu muitíssimo, porque ele vivia ali na mesma fé de Abraão, junto com Abraão, e ele conquistou muito, e conquistou tanto, que chegou um momento que os pastores del ganado de Lot começaram a pelear com os pastores del ganado de Abraão, por el espaço, por la terra, começaram a pelear. Isso não agradou a Abraão, e Abraão sugeriu a Lot que se apartara dele. E se Lot for à direita, ele iria à esquerda. E se Lot ia à esquerda, ele ia à direita. Porque para Abraão dava igual o lugar que estaria. Porque ele tinha a bendição de Deus. Ele creia em Deus. Ele estava em la fé. Não lhe importava ir à direita ou à esquerda para a llanura del Jordão, que era de riegos, muito fértil, ou quedar-se no deserto, para ele dava igual. Porque ele sabia que onde estuviera, Deus seria com ele, Deus o bendeciria. Esta era sua fé. E ele sendo o líder, ele que havia sido chamado, ele pudo haver escorrido: não, eu vou quedar aqui e tu vais para agir.
Não. Lot, somos hermanos. Eram parentes, nós somos irmãos. Não é bueno que haja agora altercado entre nós outros, entre mis pastores e os tuyos, porque somos irmãos. Não está toda a terra delante de ti? Eu te ruego que se te apartares de mim e fores a la mano esquerda, eu irei a la derecha. E se fores a la derecha, eu irei a la esquerda. E disse aqui no versículo 10 do capítulo 13 de Gênesis, que alçou Lot seus olhos e viu. Mire usted, alçou Lot seus olhos e viu. Viu toda a llanura del Jordão, que toda ella era de riego, como el huerto del Senhor, como la tierra de Egipto, em la direção de Zoar, antes que destruyera el Senhor a Sodoma e a Gomorra. É decir, ele viu, ele mirou com os olhos físicos, ele mirou lo material, ele não mirou com os olhos da fé, e ele quis ir para los lados de Sodoma e Gomorra, e Abrão se quedou no deserto. Em lo peor, em la parte peor, digamos assim. Pero esta decisão de Lot, que actuou por vista, que mirou para onde não tinha que haver mirado, arruinou sua vida. Arruinou sua vida. Porque Lot perdeu todo. Ele perdeu todo o que tinha. Perdeu todos seus bens, todas suas possessões, todo. E seu fim foi em uma cueva. Em uma cueva. Perdeu sua família, arruinou sua família, porque ele viveu por vista. Ele não pôs os olhos em la palavra de Deus. Ele não pôs os olhos em la voluntade de Deus. Ele não seguiu o exemplo de fé de Abraão. E por isso se arruinou. E este é o motivo porque muitos cristianos, muitos crentes estão arruinando suas vidas hoje dia. Muita gente que está dentro de igrejas, são cristianos, mas estão vivendo na vida de fracassos, de sofrimentos, de problemas, de misérias, frustrações, vivendo em depressão. E por quê? Por quê? Porque não estão ponendo seus olhos em Jesus. Estão mirando para onde não têm que mirar. Me explico, sim ou não? Quanta gente que mira, vive mirando para homens ou para mulheres. Sim ou não? Não é verdade? Sim ou não? Quantos que vivem mirando para os homens, não? Ou para as mulheres, e desviam sua mirada de Jesus, ou mirando para o material, para o dinheiro, querendo conquistar coisas neste mundo, que não está errado uno querer conquistar alguma coisa nesta vida, não está mal. Pero há pessoas que estão obsessionadas por las conquistas, tão obsessionadas que muitas vezes a pessoa, ela hasta acaba caindo em las trampas do diabo e vai
a consultar-se com brujos, com santeiros, vá consultar-se aí com videntes, el tarô, preocupadas com sua vida, com seu futuro, querendo saber lo que vai suceder em sua vida. A vezes a pessoa sabe que estas coisas, estas práticas são abomináveis a Deus, são abomináveis, pero aún assim, a pessoa movida por la curiosidade, a pessoa, sabe, querendo saber como será seu futuro, ela vai consultar-se com esses espíritos enganadores, e a pessoa vai hundindo-se cada vez mais. Às vezes, nós outros hablamos a verdade, e muita gente se molesta, sim ou não? Há muita gente que se molesta quando hablamos a verdade, quando hablamos dessa maneira, porque há muita gente que quer vencer em la vida, quer conquistar em la vida, quer ter uma vida de qualidade, uma vida plena, uma vida bendecida, pero quer seguir vivendo em el erro, quer seguir vivendo no pecado, le gusta o pecado, e muita gente se molesta, não lhe gusta, não lhe gusta. Há muita gente que prefere viver em la mentira e nele engano, pero Jesus dijo: conocereis la verdade, e la verdade os hará livres. Amém? Que é o que você quer? Você quer a verdade ou quer a mentira? Porque se você quer em la mentira, quer seguir vivendo enganado, você está em lugar equivocado, porque aqui vamos falar a verdade. Se a um não lhe gusta ou não lhe gusta, nosso compromisso é com a verdade, nosso compromisso é com Deus, porque queremos que sua vida cambie, e sua vida vai cambiar quando você tome a decisão correta em sua vida. Não pense você que vindo aqui ao centro de ajuda, vamos a ser uma mágia e sua vida vai cambiar. Não. Se você está buscando mágia, você está no lugar equivocado. Perdona-me se você se sente desilusionado com o que estamos falando, mas se você está buscando a mágia, olvida, porque nós hacemos mágia. Nós outros ensinamos o caminho hacia Deus, o caminho que não tem que seguir para cambiar de vida, porque Deus quer que você cambie de vida. Deus quer ser glorificado, honrado através de sua vida, através de nossas vidas. Amém? Pero Ele não vai ser nada, Ele não hará nada se nós outros não hacemos nossa parte, se não ponemos de nossa parte, se não obedecemos. É que às vezes esta palavra obediência é algo que a muita gente não lhe gusta, não? Muita gente não lhe gusta obedecer. Muita gente, entre comilhas, diz: eu quero ser livre, quero ser livre. E muita gente chama de libertar ou não viver no pecado, ou não viver nos vícios, viver na prostituição, no adultério, na mentira. Chama isso de libertar. Quando a pessoa está sendo esclava do pecado, esclava do diabo, e o diabo está dominando, destruindo, atormentando sua vida, amarrando, engessando sua vida, engessando. Há muita gente que tem sua vida engessada e não avança. Temos uma carreira, e como podemos correr esta carreira se estamos engessados?
Se você está engessado, alguém pode correr engessado? Não. Muita gente tem sua fé engessada. Crê em Deus, mas está engessado. Não avança. Você quer cambiar de vida? Você quer conquistar uma vida plena, abundante neste mundo, na vida de paz, ser uma pessoa sana, ser uma pessoa forte, ter êxito em todo o que você empreenda, em todo o que você realize. Isso não é uma utopia, isso é real. Você pode ter êxito em todo. Você pode ser bendecido em sua vida sentimental, sua vida familiar, ser feliz com sua família, em sua casa. Você pode ter uma vida sana, uma vida próspera. Amém? Deus quer isso. Esta é a vida abundante que Jesus trajo. Amém? Pero para conquistar esta vida, você tem que pagar o preço. E o preço é a fidelidade, é a obediência, é a prática da fé, é seguir o exemplo de Jesus, que foi fiel, que quando estuvo neste mundo, ele também foi tentado. Ele sofreu as mesmas tentações que nós outros, pero ele não pecou. Ele não pecou. Ele foi fiel. Obedeceu. Foi perseguido, injusticiado, e ele foi fiel. Hasta la muerte. E muerte de cruz. Pero ele conquistou nossa salvação em la cruz. Amém? Ele conquistou nossa vitória em la cruz. E agora nos toca a nós outros a ser nossa parte. Poner nossos olhos em Jesus, não em coisas ou em pessoas, em Jesus, para que podamos fazer a diferença também, marcar a diferença nesta vida. Amém? Ustedes han visto aqui vários testemunhos. Você que já nos acompanha há algum tempo, você já ha visto aqui muita gente dando testemunhos maravilhosos, contando a transformação de suas vidas. Pessoas que tiveram matrimônio restaurado, a vida sentimental restaurada, venceram a depressão, os vícios, prosperaram, conquistaram, estão em paz, felizes. Pero elas foram fieles a Deus. E se você é fiel a Deus, você vai conquistar também. Amém? Guarde em seu coração estas palavras do apóstolo aqui, que falou a los hebreus: postos los ojos em Jesus, el autor e consumador da fé, el qual, por el gozo posto delante de ele, sofreu na cruz, menospreciando el opróbrio, e se sentou à la destra do trono de Deus. Se você põe os olhos em Jesus, você vai vencer, você vai conquistar, você vai ter uma vida plena, e depois você vai estar sentado já também com nosso Senhor Jesus. Amém? Amém? Permita-me ser uma oração por você agora. Você que ha compreendido esta palavra, você que reconhece que o que está fazendo, a maneira que está vivendo, lhe está impedindo a manifestação de Deus em sua vida. E você quer cambiar. Você quer vencer. Você reconhece que tem que cambiar. Quizás não tenha forças, lhe falte forças, pero o Espírito Santo lhe dará forças. Se você é sincero, está disposto a entregar sua vida a Jesus e neste momento. Amém? Se você quer entregar-se a Ele agora, de corpo, alma e espírito, disposto a obedecer, a praticar sua palavra, a viver
uma fé prática, não uma fé teórica. Então, venga aqui delante do altar e vamos a orar em seu favor. Vamos falar com Deus em seu favor. Venga aqui agora. Você que quer, você reconhece que necessita cambiar. Não dá para seguir da maneira que você está vivendo. Não dá para seguir desta maneira. Você necessita tomar uma decisão, uma atitude de fé. Ser sincero com Deus. E toda a sua vida vai cambiar. Amém? Amém? Preste atenção. Você que está sendo sincero com Deus neste momento. Porque nada está obrigado a vir aqui delante do altar, verdade? Nada está obrigado a entregar sua vida a Jesus. Eu estou ensinando a palavra de Deus. E você está tomando a decisão movido por sua fé. Sim ou não? E se você é sincero e começa a pôr em prática esta palavra, sua vida dará um giro total. Um giro de 180 graus. Amém? Por suposto que não será de la noite à la manhã. Amém? Isso você tem que ter claro. Não será de la noite à la manhã, pero você vai conquistar. Amém? Quanto tempo tardou Abraão para conquistar o filho que ele desejava? Quanto tempo tardou? 25 anos, não? Ele anduvo com Deus, ele foi fiel a Deus, da promessa de Deus quando saiu de Harã, hasta conquistar Isaac, o filho da promessa, ele esperou 25 anos, pero ele conquistou. Amém? Ele conquistou. José, que foi vendido como escravo em Egipto, ele tardou quanto tempo para que se tornara governador de Egipto? Quanto tempo? Quanto tempo tardou? 13 anos. 13 anos. Ele teve que esperar para que pudesse conquistar. Amém? Ele foi vendido como escravo, tinha 17 anos. 17 anos. Era jovem, pero sabia o que queria. Mantuvo seus olhos postos na palavra de Deus e venceu. Sofreu problemas, lutas, pero aos 30 anos de idade, ele subiu no segundo carro de Faraó e foi proclamado governador de Egipto. Amém? Então todos temos que esperar um tempo, algum tempo, porque nossa fé é provada, e sua fé será provada. Amém? Não vai ser fácil. Sua fé será provada, você vai ter lutas, pero se você se mantém fiel, você verá as maravilhas que Deus hará em sua vida, em nome de Jesus. Amém? Cerra os olhos agora e vamos falar com Deus. Em minha angústia eu procuro a ti chegar, procuro assim mirar el rostro de mi Dios. Y si las luchas vienen a perturbar mi paz, yo determino así solo mirar a ti. Solo mirar a ti, Senhor. 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 Solo mirar a ti. Solo mirar a ti, Senhor. E não mirar atrás.
seguir tu caminhar, Senhor, seguir sem desmayar, Senhor, postrado em tu altar, Senhor, e não mirar atrás. El mundo es muy bello y lleno de ilusión, pero no me produce en mi satisfacción. Yo miro hacia el cielo, Yo miro hacia el cielo y veo una luz y determino así solo mirar a ti. solo mirar a ti, Senhor. Solo mirar a ti, Senhor. Solo mirar a ti. Solo mirar a ti, Senhor. Solo mirar a ti, Senhor. E não mirar atrás. E não mirar atrás. Seguir tu caminhar, Senhor. Seguir tu caminhar, Senhor. Seguir sem desmayar. Seguir sem desmayar, Senhor, postrado em tu altar, Senhor, e não mirar atrás. Oh, meu Deus e meu Padre, meu Senhor, aqui estão estas pessoas que escutaram tu palavra e elas compreenderam tu palavra. Elas reconhecem que não há outro caminho a seguir, porque o caminho da vida, o caminho da conquista, do êxito, da prosperidade, da salvação eterna, é mirar solo a ti, ter seus olhos postos em el Senhor, porque quando desviamos nossa mirada do Senhor, de tu palavra, acabamos tomando decisões equivocadas, acabamos seguindo a voz da emoção, do coração, dos sentimentos, dos sentidos naturais, e nos equivocamos, como sucedeu com Lot. Lot se equivocou e perdeu tudo. Pero Abraão sempre se mantuvo firme em los momentos buenos e difíceis, em las lutas que ele tuvo, ele sempre estuvo apoiado em tu palavra, como José, que sempre estuvo apoiado em ti, Senhor. Ele sofreu muitas injustiças, ele foi abandonado por sua própria família, seus próprios irmãos se levantaram em sua contra e o venderam como escravo, porque ele tinha envidia. Ele tinha envidia. E muitas vezes os inimigos del hombre são os da própria casa. Muitas vezes uno se surpreende porque uno sofre traições, rechaços dentro de sua própria casa, de seus próprios
aparentes. E muitos não suportam o rechaço, não suportam a soledade. Muitos dão lugar aos sentimentos e acabam cayendo no pecado de los vícios, de la borrachera, de la drogadicção, la prostituição, buscando na maneira de evadir os problemas. Quando a persona não tem que procurar evadir os problemas, senão enfrentá-los por la fé, apoiados em tus promessas, em tu palavra, com a certeza que o Senhor lhe bendecerá, que o Senhor lhe dará a vitória, que Ele vai vencer os desafios desta vida. Ó Espírito Santo, vem sobre tu povo agora, vem para fortalecer tu povo, fortalecer os obreiros, os pastores, cada um de nós outros, para que sempre tenhamos nossos olhos postos no Senhor, porque não queremos, Senhor, falhar, não queremos equivocar-nos, não queremos pecar, não queremos desagradar ao Senhor, não queremos ser desqualificados nesta carreira e correr durante anos e anos e depois desmaiar e cair e quedar postrado no caminho. Não, Senhor, queremos alcançar todas tus promessas e, sobretudo, receber o galardão, a vida eterna. Espírito Santo, eu entrego estas vidas em tus manos para que a partir de hoje eles vivam uma nova história. E no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus lhes bendiga. Tenham muito bons dias. Nos vemos domingo próximo às 10 da manhã. Se você quer falar com os pastores, eles vão brindar uma atenção. Vai com Deus. Bons dias a todos.